E nós vamos iniciar hoje, Gálatas 1, versículo 1. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos, Pai, a Ti, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Ó Pai, que venha cobrir os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, agora. Pairando sobre nós, gerando vida, Senhor, gerando, Pai, essa conexão contigo. Tira todo impedimento, Senhor, remove toda distração, Senhor, agora em nosso meio. Tira, Senhor, as escamas, Senhor, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Prepara, Senhor, o caminho diretamente aos nossos corações, para que a Tua palavra, como uma semente, caia em terra fértil. Pai, em nome de Jesus, que eu seja esse instrumento, Senhor. Pai, que eu seja esse canal, Senhor, em Tuas mãos. Deus, para falar com a Tua igreja, para falar com cada um de nós aqui nessa noite. Que o Teu nome seja engrandecido e exaltado, que nós como igreja sejamos aperfeiçoados e alinhados a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele inicia essa carta, primeiramente se apresentando, trazendo à memória daquele povo a credibilidade dele como um apóstolo chamado diretamente por Jesus, numa ocasião sobrenatural de um encontro que ele teve com Jesus, onde Jesus o chama para deixar de ser um perseguidor do evangelho e se tornar um grande, maior, talvez pregador da palavra de Deus. Amém? E ele faz essa apresentação e ele começa a falar então com aquela igreja. Ele apresenta o primeiro motivo do qual nós iremos falar aqui essa noite, que é o Evangelho. No versículo 3 e 4, ele fala do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. E ele então vai para o versículo 6, de maneira tão rápida, a gente vê nessa maneira como ele escreve, o tamanho da indignação, da admiração que ele estava com aquele povo, com aquela situação. E ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Ele está dizendo, aquele evangelho que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E Paulo, ele então escreveu essa carta com esse principal objetivo de alertar aquele povo diante do engano que eles estavam sofrendo. A igreja da Galácia estava sofrendo influência de judeus e pessoas que queriam os forçar e os ensinar que para ganhar a salvação era necessário também cumprir a lei de Moisés, mandamentos que ficaram no passado, mandamentos que eram orientações para preservar a vida do homem, mas que depois Jesus ele vem e em Mateus capítulo 5 ele diz, eu vim cumprir a lei, eu vim
transbordar a lei, eu vim trazer para vocês a verdadeira interpretação, que é quando Jesus no Sermão do Monte começa a explicar, vocês ouviram que era errado alguém assassinar uma pessoa, matar alguém, mas eu digo que se você odiar o seu irmão, você já está cometendo pecado e você já corre risco de ir para o inferno. E Jesus ele vai trazer essa interpretação, onde ele está dizendo que a lei vai muito além daquilo que vocês ouviram. Então, Paulo ele escreve dessa maneira, explicando. E principalmente o motivo que mais chamou a atenção e serviu de alerta para Paulo é porque estava influenciando o evangelho. Estava influenciando e fazendo com que eles trocassem o evangelho da graça, da salvação pela graça, que é o presente de Deus para nós, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. E eles estavam trocando por outro evangelho que não é o evangelho. No versículo 4 que nós já lemos, ele diz que o evangelho basicamente é esse resumo. Jesus que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O Senhor ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos resgatar desta era perversa. O que muito acontece é que pessoas talvez vêm para o engano de parar na questão de que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. E se esquece que ele também nos resgata da escravidão, do domínio das trevas, dessa era perversa. E Paulo ele vai apontar, a gente vai ver dentro do livro de Gálatas inteiro, dessa carta de Gálatas, onde a gente tem que tomar cuidado com dois extremos a respeito do evangelho. Para a gente, não que são a respeito do evangelho, mas dois extremos que podem nos desviar do evangelho verdadeiro. Então Paulo ele está falando que vocês se desviaram desse evangelho. E para a gente estar meditando a respeito do evangelho, eu convido você a meditar comigo em João 3, que é o capítulo onde Jesus começa a apresentar o evangelho. Quando Nicodemos se apresenta para ele, um dali dos sacerdotes da igreja, do templo de Jerusalém, um estudioso, mas ele chega para Jesus e ele fala, olha, a gente percebe que você é de Deus, você é diferente, porque todos os sinais, os milagres, tudo que você tem realizado, não seria possível se você não fosse de Deus. Em João 3, versículo 3, Jesus responde para ele e diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui eu entendo que o Senhor Jesus ele está explicando a obra sobrenatural que vai acontecer no milagre da salvação. Através da graça de Jesus, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, onde ele tinha vida espiritual, ele era vivo, e o Pai falou para ele, se você me desobedecer e comer da árvore, você certamente morrerá. E Adão morreu espiritualmente. Por isso Jesus começa a apresentar agora para você fazer parte do reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos se espanta e fala, mas como que eu vou nascer de novo? Não tem como eu entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer. E Jesus responde, versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, em primeiro lugar, o que diz a respeito do Evangelho é nascer do Espírito. Repita isso, nascer do Espírito. Todos nós somos nascidos da carne, nascemos naturalmente das nossas mães, nascemos da carne, ela é carne e nós nascemos carne. E Jesus está apresentando agora, é necessário para fazer parte do reino de Deus, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer do Espírito. É preciso ser Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E em segundo lugar, a respeito do Evangelho, o que o Senhor Jesus nos ensina? Como nascer do Espírito? E em segundo lugar, o Senhor nos ensina através da fé. Diga, através da fé. É assim que nós nascemos do Espírito. O Evangelho, Jesus apresentando no versículo 16, João 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus já está fazendo o link da vida eterna com a fé. Você precisa crer. Aquele que crê não morre, não perece, mas tem a vida eterna. Versículo 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você não crê, você não nasce de novo, e não é possível entrar no reino de Deus e ter a vida eterna. Passando agora para João capítulo 7, a gente vê o Senhor Jesus apresentando a questão da fé com o Espírito. João 7,38, que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. E a palavra continua dizendo, e ele estava se referindo ao Espírito. Esses rios de água viva que fluirão dentro de cada um que crê em Jesus. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado. Então observe que Jesus está dizendo, você precisa nascer do Espírito. E para nascer do Espírito você precisa crer. O Espírito seria dado a todo aquele que nele crê. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E Paulo ele vai perguntar adiante na carta de Gálatas capítulo 3, versículo 2. Ele diz, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo já está ali mais adiante apresentando essa discordância a respeito do Evangelho. Porque aquele povo estava começando a se apegar na lei. E trazendo para os dias de hoje, pode ser que a gente comece a se apegar em regras. Em regrinhas que talvez são até humanas. E o Senhor está dizendo, mas espera aí, você recebeu o Espírito porque obedeceu essas leis? Porque você obedeceu essas regras? Ou porque você crê naquilo que você ouviu? Ou porque você crê no Evangelho? Porque o Senhor Jesus falou, o Espírito será dado a todo aquele que crê em mim. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. E nós precisamos entender o Evangelho, para não aceitar qualquer distorção do Evangelho. Por isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E o Evangelho diz respeito a nascer de novo. Você precisa nascer de novo, eu preciso nascer de novo. E para nascer de novo é através do Espírito que vem pela fé. Você precisa crer e o Espírito será dado. Glória a Deus. Gálatas 3,13. Paulo diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Aleluia. Observe a palavra, ela é toda feita em harmonia, não tem como uma coisa contradizer a outra, mas a palavra de Deus está dizendo, a promessa de Abraão, da bênção de Abraão e a promessa do Espírito vem mediante a fé. E voltando ali em João capítulo 3, versículo 33 diz, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Senhor Jesus, Ele dá o Espírito sem limitações. E aqui que a gente pode observar, onde cai por terra ensinamentos errados, a respeito da salvação, dizendo que a salvação é por uma pré-eleição. Você é predestinado, a predestinação, onde algumas pessoas são escolhidas para ser salva, e ponto, e outras não, e aí acabou, e assim a salvação. Mas se a palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus, Ele dá o Espírito sem limitações, e basta você crer, é pela fé que o Espírito é dado, louvado seja o Senhor, aleluia. E aqui você sabe, não, eu ainda estou crendo no Evangelho, e seja um homem, ou seja um anjo do céu, que venha pregar a vocês um Evangelho, que não é esse, que seja amaldiçoado, está falando a palavra do Senhor, que você conheça a palavra de Deus, para não ser levado a distorções a respeito do Evangelho, que vão te talvez levar para você achar que você precisa cumprir regras, cumprir a lei de Moisés para ser salvo, ou talvez ir para o outro extremo que nós vamos falar a respeito. O Senhor Jesus, Ele dá o Espírito sem limitações.
Por isso a palavra continua: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porque se você rejeita o Filho, você rejeita o sacrifício dele pelos seus pecados. E aí já não há perdão dos pecados. E a ira de Deus permanece sobre nós, se não cremos em Jesus, se rejeitarmos ao Senhor Jesus. Então, nascer de novo, nascer do Espírito, através da fé, e não há limitações. Se você crê, o Espírito, a promessa do Espírito, ela vem mediante a fé. Aleluia. Em terceiro lugar, a respeito da nossa vida, nossa conduta, nosso dia a dia, inevitavelmente vai produzir obras, vai gerar resultados. A minha vida e a sua vida é feita de atitudes e reações. E a palavra nos ensina que isso serve de sinal para nós entendermos e sabermos se estamos vivendo o Evangelho da maneira correta. Em primeiro lugar, não pela obediência à lei. Nós não devemos nos apegar achando que as nossas obras devem ser esforços nossos, esforços pessoais, e através deles nós seremos salvos. A palavra diz em João 3 ainda, versículo 19, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Falando de obras, falando de atitudes, de tudo que eu faço, de tudo que você faz. Se as obras são más, o homem rejeita a luz para que não seja exposto. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Então a nossa salvação, o Evangelho, é eu e você irmos para a luz, buscando viver a verdade, praticar boas obras, mas sem achar que isso é mérito nosso. Não, as boas obras, essas obras são realizadas por intermédio de Deus. Não é esforço meu e seu, simplesmente, mas é o Senhor nos capacitando. É por intermédio dEle, não por nossa obediência à lei. Há coisas que o Senhor Jesus está dizendo, não, o meu mandamento vai muito além. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Em Gálatas 6,15, Paulo vai chamar a atenção diretamente àquilo que aquela igreja estava ouvindo de ensinamentos, onde incluindo em tudo que os judeus estavam querendo influenciar a igreja para fazer, cumprindo a lei de Moisés, eles também incentivavam para que eles cumprissem a circuncisão, onde todo homem devia ser circuncidado, que é aquela aliança que Deus começou lá atrás com Abraão. E ele diz em Gálatas 6,15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Aleluia. De nada importa, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Ele está dizendo, de nada adianta você querer viver uma vida baseada em regras, em ensinamentos, em coisas humanas, achando que é assim que você vai ganhar a vida eterna. Ele diz, não, de nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale essas regras. O que importa mesmo é você ser uma nova criação. E essa nova criação é você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E é através da fé em Jesus, no que Ele fez por mim e por você. A sua morte na cruz do Calvário. Que Ele mesmo se entregou a si, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, e a fim de nos resgatar desta era presente perversa. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Colossenses 1,13 diz, vocês são transportados do domínio das trevas para o reino de luz. Quando você nasce de novo, quando eu nasci de novo, quando nós nascemos de novo, além de termos os nossos pecados perdoados no sacrifício de Jesus, é necessário entender, agora eu tenho uma nova vida. Agora eu não vou viver me apegando a regras e tampouco continuar fluindo nas obras da carne, que é onde a palavra também diz, não pelas obras da carne, que também faz parte das evidências, das atitudes,
Então, são os dois extremos que nós devemos tomar cuidado, que fogem do Evangelho. Ou você quer viver uma vida baseada em regras, ou você viver uma vida totalmente sem regras, onde você faz o que você quiser, onde você acha, não, Jesus já perdoou os meus pecados, agora eu sou livre. Não, mas Ele te resgatou dessa era perversa. Você não vive mais sob o domínio das trevas. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele fala um alerta aqui, que nós devemos prestar muita atenção, em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai é você entender, agora você não é escravo do pecado, você vive para agradar o coração do Pai. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Já parou para pensar na seriedade dessa palavra? Igreja, estamos vivendo um tempo onde vocês vão cansar de ouvir eu falar, mas agradeça a Deus que a gente não pode perder o foco. Não podemos perder o foco. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos resgatar dessa era perversa. E nos purificando, nascendo de novo. O nosso anseio é aquele dia. É chegar naquele dia. E não é o desejo do coração do Pai, não é o meu desejo do meu coração. Que nenhum de nós aqui chegue naquele dia e fale, Senhor, Senhor, eu fiz tudo isso. E ter que ouvir Ele falar, afaste-se de mim, você que pratica o mal. Realizar essas obras, como profetizar no nome de Jesus, expulsar demônios, realizar milagres, não são as evidências que nós precisamos ter da nova vida no Espírito. Porque em conjunto com esse tipo de atitude, com esse tipo de obra, acontece que pode haver as obras da carne. Eu falei aqui de manhã, teve uma ocasião que Deus usou uma mula para falar com Balaão, que é um homem dele, um homem de Deus. Hoje mesmo me contaram um testemunho, que a pessoa estava orando a respeito de uma resposta, e Deus usou um bêbado que chegou falando para ela exatamente que ela precisava ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você não podemos cair no engano. Se você um dia foi usado por Deus para profetizar, para orar por cura e um milagre aconteceu, glória a Deus. Mas não pense que isso é a garantia da sua salvação. Porque Jesus falou. Porque muitos podem ser usados por Deus para situações diversas, mas ainda assim não ser conhecido por Jesus. As obras da carne podem ser que aconteçam. Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que, poxa, foi usado por Deus para um milagre, para uma palavra profética, expulsou demônios, mas em conjunto era encontrado na vida dessa pessoa as obras da carne: imoralidade sexual, inveja, ira, egoísmo, tantas coisas. E a palavra está dizendo, essas obras da carne é que vão dizer. Jesus, ele fala, nós somos como árvores. Você conhece a árvore pelo fruto. Nenhuma árvore boa pode dar fruto ruim. E nenhuma
Árvore ruim pode dar bons frutos. Quer conhecer a árvore? Olha os frutos. Quer conhecer uma pessoa? Olha os frutos. Mas não olhe isso. Não olhe o quanto ela já pregou. Não olhe o quanto ela já orou por cura. Não olhe o quanto ela já expulsou demônios. Aleluia. Mas comece a olhar verdadeiramente os frutos que evidenciam o novo nascimento. Aleluia. E sim, essas obras manifestas em nós devem ser o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. É hora de nós voltarmos os nossos olhos ao fruto do Espírito. Procurar primeiramente em nós. Procurar primeiramente em nós. Se olhe no espelho. E deixa Deus falar com você na palavra, na sua oração. Olha, está faltando domínio próprio. Está faltando mansidão, está faltando paciência. Está faltando paz, está faltando amor. Está faltando alegria. Está faltando fidelidade. Porque, aleluia, quem é nascido do Espírito vai gerar o fruto do Espírito. E não é o quanto eu prego aqui, não é o quanto eu oro por cura. Mas se você não encontrar na minha vida amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tem alguma coisa errada. Aleluia. É o fruto do Espírito que vai deixar claro a obra do novo nascimento. Esse é o Evangelho. Vamos fugir dos extremos. Nem ficar apegado a regras achando que é o nosso esforço pessoal. E nem se esquecer e querer a libertinagem, fazer tudo o que você quiser, porque Jesus já se sacrificou e perdoou os seus pecados. Não, mas é buscando Espírito. Vem gerar em mim, Espírito Santo. Vem gerar em mim. Por isso que Paulo ora, Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Jesus Cristo, Ele nasceu da Virgem Maria, mas foi só ela sozinha que fez isso? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que foi capaz de gerar o Cristo dentro de Maria, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. É por isso que o Senhor Jesus, Ele disse: se você crê em mim, eu envio meu Espírito em você, e você vai nascer de novo, e o Cristo será gerado em você. Por isso que nós vamos para a luz, e vamos deixar claro que as obras que nós realizamos são feitas por intermédio de Deus na nossa vida. Não é na minha força, não é na sua força, mas é o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, e Cristo vai sendo gerado, e Cristo sendo gerado, a obra da carne vai dando espaço para o fruto do Espírito. Gálatas 5,16, Paulo vai dizer: por isso, vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Louvado seja o nosso Deus. Nós precisamos entender, igreja. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça é o dom de Deus. Mas nós cremos. E a fé, através da graça, ela gera em nós o Espírito, que vai gerando Cristo em nós. O Senhor, Ele quer gerar Cristo dentro de nós. Você vai começar a ver mais e mais fruto do Espírito saindo e fluindo de você como rios de água viva. É disso que o Senhor Jesus está falando. É disso que Ele estava falando. Esse é o Evangelho. É nisso que nós precisamos crer. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Em Gálatas 5, versículo 25, diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Onde você entende, não é nada na minha força, mas
eu o tempo todo conectado com o Espírito Santo de Deus, sabendo que Ele habita em mim, Ele vai dando e vai gerando essa nova vida em mim. E nessa nova vida em mim, eu não me apego a regras. Não penso que sou eu mesmo que estou me salvando. Como também não vou para a libertinagem. Mas eu deixo o Senhor fluir na minha vida. Aleluia. Quem quer viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus? Glória a Deus. E Paulo encerra esse trecho que nós lemos. No versículo 10 ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4 diz: pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Nessa carta aos Tessalonicenses também Paulo está exortando, alertando a respeito do engano e do erro, como em Gálatas. E ele diz: eu só faço isso porque eu tenho motivos corretos. O versículo 4 diz: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Ou seja, Deus aprovou e confiou a eles o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. O Senhor o tempo todo Ele prova os nossos corações. E para viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e pregar o verdadeiro Evangelho, nós precisamos estar desapegados de agradar pessoas. Não podemos estar presos a agradar pessoas, a receber a aprovação de pessoas, mas primeiramente ser aprovados por Deus, agradar o coração de Deus, agradar o coração do Pai, porque Ele prova os nossos corações. Aleluia. E eu posso dizer isso para a igreja, porque o Senhor tem feito isso na minha vida. Ele prova os nossos corações. Somos o tempo todo provados. E aí você vai fazer o quê? Você vai agir assim para agradar as pessoas? Ou vai fazer o que eu estou mandando para agradar o meu coração? Para ser aprovado por mim? Você vai pregar o verdadeiro evangelho, como eu estou te mandando, como eu estou te pedindo? Ou vai pregar aquilo que as pessoas querem escutar, para agradar as pessoas? E Paulo está dizendo: ei, a nossa exortação não tem motivo em erro, em querer enganar vocês, em motivos impuros, não é nada disso. Nós simplesmente estamos falando aquilo que Deus pediu, porque fomos aprovados por Ele, a ponto dele nos confiar a pregação do Evangelho. E por isso nós queremos agradar, não pessoas, mas a Deus. O Senhor está nos convidando, aleluia, a ir mais profundo no Evangelho. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia. O Senhor está dizendo: de nada adianta. De nada adianta você ser circuncidado ou não. De nada adianta você viver uma vida baseada em regras, em leis. De nada adianta você ser usado para profetizar a vida de uma pessoa. De nada adianta você ser usado para curar uma pessoa se em você não foi encontrado o fruto do Espírito. Mas o que importa mesmo é ser nova criação, é ser nova criatura. Se você puder dar a mão para quem está do seu lado, eu sinto de nós orarmos neste momento, porque tudo isso que nós falamos aqui essa noite, nem eu nem você podemos literalmente fazer algo, fazer a obra, mas o nosso papel é orar, como Paulo falou. Eu estou tendo dores de parto, essa oração de intercessão. Eu quero te convidar a orar comigo, pedindo a Deus, pela sua graça, que Ele envie mais do Espírito Santo aqui em nós, para que através do Espírito Santo, Cristo seja gerado em nós.
Nós precisamos que Cristo seja gerado dentro de nós. E aí sim nós vamos dar fruto, fruto do Espírito. As obras da carne vão cair por terra na minha e na sua vida. Não vai dar mais espaço para isso, nós vamos viver pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, vamos caminhar também pelo Espírito. Comece a orar, feche os seus olhos. Eu quero ouvir um clamor grande, igreja. Paulo diz, eu estou tendo dores de parto. É uma oração, é uma intercessão. Porque ele entendeu, se Cristo não for gerado, se Cristo não for gerado, é um engano. É uma vida de engano, achando que porque eu orei por cura, eu vou para o céu. E o Senhor falou, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus, ele fez a vontade do Pai. Ele orou, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como foi a palavra diz, o egoísmo faz parte da obra da carne. É necessário sair o egoísmo, sair a minha vontade, sair a tua vontade, para fazermos a vontade de Deus. De nada adianta você vir à igreja 10, 20 anos se você não é encontrado o fruto do Espírito. Se quando você reage no seu trabalho falta amor, falta paz, falta mansidão, falta domínio próprio. De nada adianta você dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, se você não é encontrado o fruto do Espírito. Se Cristo não foi gerado em você, se você não é nova criação, de nada adianta, não vale nada ter circuncisão ou não. O que importa é ser nova criação. Senhor, neste momento nós clamamos a Ti, Pai. Senhor, vem de maneira grandiosa, envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Pai, porque o Senhor está nos alinhando com a Tua palavra. Senhor, nós entendemos o Evangelho é nascer de novo, nascer do Espírito pela fé. Nós precisamos do Teu Espírito que é dado sem limitações. Senhor, aumenta a nossa fé, para que aumente o Teu Espírito em nós. Senhor, vem gerar Cristo em nossas vidas. Senhor, não queremos andar no engano, para chegar naquele dia e sermos impedidos de entrar no reino de Deus, porque não vivemos a Tua vontade, porque não abrimos mão do nosso ego. Senhor, quebra na nossa vida toda obra da carne que caia por terra no nome de Jesus. Oh, Senhor, vem gerar Cristo em nós, vem gerar Cristo em nós. Senhor, senão de nada adianta tomar ceia uma vez por mês na igreja. De nada adianta se não nascermos de novo, se Cristo não for gerado em nossos corações. Oh Deus, dá-nos esse temor, livra-nos desse engano. Oh Santo Espírito de Deus, oh vem Espírito Santo, comece a orar pelo teu irmão, pela tua irmã do seu lado. Comece a orar pela igreja. Ore por aqueles que aqui não estão, amados irmãos e irmãs que não puderam estar hoje, ou talvez alguém que você sabe que está afastado, afastada, que precisa desse mesmo Espírito que eu e você precisamos, para que Cristo seja gerado em nós. Não vamos cair nessa vida de engano, igreja, de achar que porque viemos à igreja estamos salvos. Não, que o fruto do Espírito seja encontrado na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, gera Cristo em nós. Senhor, e não somos nós, mas é o Senhor, é o Teu Espírito. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito sem limitações. É isso que nós queremos. Assim como Jesus Cristo foi formado em Maria pelo Espírito Santo, vem gerar Cristo em nós, Senhor. Vem gerar Cristo em nós. 1 João 4,19 diz que neste mundo nós somos como Ele. Não seremos como Jesus, sem amor, sem alegria, sem paz, sem paciência, sem fidelidade, sem mansidão, sem domínio próprio. Oh, Shemerekandemai. Aleluia. De nada importa rituais, de nada importa religiosidade, de nada importa. O que importa é sermos nova criação.
Ore todos os dias da sua vida, para que Cristo seja gerado em você, para que Cristo seja gerado no seu irmão, na sua irmã, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, nos seus pais, no seu colega de trabalho. Oh, louvado seja o Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra na nossa vida. Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vou convidar os diáconos. Vamos liberar os corredores. Eu creio que agora nós podemos participar da Santa Ceia, igreja, que é uma ordenança, é um ensinamento de Jesus, para nos lembrarmos, fazemos isso em memória dele, pelo que ele realizou por nós. Lembrando, não foi só o perdão dos pecados, mas ele nos resgatou de viver uma vida perversa. O Senhor, aleluia, a palavra de Deus diz em 1 João 3 que ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo na minha e na sua vida. As obras da carne dão lugar ao fruto do Espírito, porque Cristo está sendo gerado em nós. Por isso nós vamos orar, apresentar o pão e o cálice, agradecendo a morte de Jesus, o seu corpo e o sangue que foi derramado, mas valorizando essa obra, porque através disso Jesus ressuscitou e ele disse: agora eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, que vai estar com vocês, e ele vai gerar a minha vida em vocês. Estenda suas mãos para cá. Vamos apresentar o pão e o cálice. Senhor Deus, nosso Pai, aleluia, como nosso irmão primogênito Jesus nos ensinou, ele deu a sua vida por nós, para nos perdoar dos nossos pecados e nos resgatar dessa era perversa, dessa vida presente, essa era perversa. Nos transportou do domínio das trevas para o reino de luz. Neste momento nós apresentamos a Ti o pão e o cálice, que representam o corpo de Jesus castigado, o sangue derramado, o sacrifício que foi a propiciação, o presente, a graça que o Senhor nos deu, porque Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele assumiu e recebeu todo o castigo, a sua ira caiu sobre Ele e não sobre nós. Por isso nós cremos em Jesus, nós cremos nele e agradecemos e apresentamos, consagramos a Ti este pão e este cálice. Iremos participar celebrando, como o Senhor Jesus nos ensinou, anunciando a sua morte, aleluia, a sua ressurreição até que Ele venha, porque nós cremos que Ele em breve voltará. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia, vamos cantar, vamos adorar. Pegue o pão e o cálice.